Olá, tudo bem? Eu sou o Luiz, estrategista digital aqui da agência, e hoje eu vou fazer a análise do perfil do Dr. João Ricardo Buono. Vamos lá? Deixa eu compartilhar aqui minha tela. Bom, antes de eu fazer a análise propriamente dita do perfil do Dr. João e também apresentar algumas estratégias que podemos adotar aqui para aumentar o número de clientes, de agendamentos, eu preciso conversar com vocês sobre um assunto que quem já fez anúncios online ou conversou, teve conversa com alguém que já anuncia na internet, tem esse probleminha chamado lead desqualificado. Mas caso vocês nunca fizeram anúncio ou não saibam o que é lead, eu vou explicar aqui. Lead é o seu futuro cliente. É aquela pessoa que, quando vê o seu anúncio, clica, vai para o seu WhatsApp ou preenche o formulário e depois você entra em contato. Chamamos esse possível de cliente, esse interessado no marketing digital, chamamos de lead. E acontece que, à medida que as campanhas vão rodando, tem muito problema de lead desqualificado. Muitas agências colocam esse probleminha de lead desqualificado na pessoa que faz o atendimento no WhatsApp ou entra em contato por telefone. Muitas agências colocam a culpa e dizem que elas só têm a função de trazer os leads. E quem faz o atendimento e quem entra em contato com o cliente reclama que os leads vêm desqualificados. Então, eu vou mostrar para vocês que a culpa não está totalmente na pessoa que atende. Claro que ela deve ter um nível de conhecimento de saber atender. Mas a função da agência é mandar pessoas que já estão, eu vou até mostrar aqui para vocês, num nível de consciência de compra mais apurado. Vamos lá? Bom, para entender sobre lead desqualificado e essa guerra que fica, preste muita atenção. Mesmo que vocês não fechem com a gente, vocês tenham um material de apoio aí para vocês saberem conversar com outras agências. O caso vocês enfrentarem esse problema de lead desqualificado, vocês já sabem o motivo. Então vamos lá. Então, para falar sobre isso, temos que conhecer a escala de consciência de Eugene Schwartz. Eugene Schwartz foi um grande copywriter, a pessoa que escreve anúncios. Vamos colocar aqui um grande publicitário. E eu não vou dizer aqui que ele criou, mas ele observou e catalogou, anotou, fez um estudo sobre os níveis de consciência que o seu cliente tem antes de realizar a compra. O que esse estudo diz? Que nem todo cliente, ou nem todo lead no nosso caso, está preparado, está consciente o suficiente para fazer a compra do seu produto, no caso aí, serviço. Prosseguindo aqui, então ele listou aqui 5 estados de, digamos, consciência do lead ou do seu futuro cliente que ele deve percorrer antes de efetuar a compra. Você vai entender melhor agora. Vamos começar com o cliente inconsciente. Mas o que é esse cliente ou lead inconsciente? Preste bem atenção. Esse é um assunto importante. O lead inconsciente, ele é uma pessoa que ela nem sabe que tem um problema. Eu vou usar o exemplo que eu vi um vídeo de vocês no perfil de vocês sobre a caneta emagrecedora. Vamos supor, vamos nomear aqui o Joãozinho. O Joãozinho está vivendo a vida dele sedentária, está muito acima do peso, mas ele nem se importa com isso. Ele está inconsciente. Para ele, não tem o porquê. Se você oferecer a caneta para ele, ele não vai prestar nem atenção. Se ele visualizar um anúncio sobre a caneta emagrecedora, se ele ouvir, assistir um vídeo, se passar um vídeo na linha do tempo para ele no Instagram sobre caneta emagrecedora, ele vai pular. Por quê? Porque ele está inconsciente. Ele não está em busca disso. Então, digamos que ele está inconsciente ali. Para vender para esse cliente, é muito difícil, porque ele nem sabe que ele está sedentário o suficiente, que ele tem um problema. Ele nem sabe que isso vai causar problemas depois. Ele nem sabe, na verdade, ele nem quer saber de emagrecer. Ele está vivendo a vida no mundinho dele ali de boa. Esse é o cliente inconsciente. Então, vender para esse cliente é complicado. Aí, Joãozinho, ele passa para a etapa aqui. Olha, ele percebe que ele tem um problema. A pressão dele está aumentando ou caindo, ele começa a ter tonturas, colesterol dele está alto, ele começa a se cansar muito fácil, isso está atrapalhando a vida dele. Então, ele está ciente que ele tem algum problema. Vender para esse cliente é um pouquinho mais complicado. Por quê? Porque ele está percebendo agora que ele tem um problema, só que ele não está procurando ainda soluções para resolver esse problema. Está ali, está percebendo os primeiros sintomas, está se perguntando: o que é isso? O que está acontecendo comigo? Por que eu estou tão cansado? Ah, é a minha vida sedentária. Então ele está começando, ele está percebendo ali que ele tem alguns problemas. Aí Joãozinho, ele aprende como pode superar esse problema que ele está tendo. Então o Joãozinho, ele já foi na internet,
pesquisou sobre os sintomas que ele está sentindo e ele ali aprendeu ali com a pesquisa dele, ou conversando com amigos, ou até mesmo indo, fazendo uma consulta, que o problema dele ele é muito sedentário, ele está muito acima do peso. E para isso, o Joãozinho, ele está buscando agora alguma coisa para resolver esse problema dele, porque esse cansaço que ele está sentindo, a queda de pressão, ó, pressão alta, está atrapalhando muito a vida dele, ele está começando a ficar com medo. Então ele pesquisou ali, viu que não é fácil, pode ser prejudicial para ele, pode ocasionar até a morte. Então, aqui o Joãozinho está procurando soluções. Aqui no quarto estágio, o Joãozinho já listou algumas soluções que ele pode ter para solucionar o problema dele. Quais seriam essas? Ó, o Joãozinho, ele pode ir para uma academia, ele pode procurar uma nutricionista, o Joãozinho pode fazer caminhada, o Joãozinho pode verificar aquelas receitas na internet malucas lá, o Joãozinho pode fazer dieta low carb. Repare aqui que Joãozinho, ele pode ter inúmeras alternativas. Anunciar para o cliente que está nesse nível é um pouquinho mais fácil do que naqueles outros níveis, 1, 2 e 3. Mas, aqui, reparem que ele tem bastante opções, não é mesmo? Até ele chegar na solução da caneta emagrecedora, vai um pouquinho de tempo. Só que aí, vamos supor que o Joãozinho fez a pesquisa dele e ele achou que a maneira mais fácil e rápida e segura para resolver os seus problemas é a caneta emagrecedora. Então, aqui o Joãozinho conhece bem, ele já fez uma pesquisa, conversou com amigos, pesquisou, viu depoimentos na internet, então ele sabe que a caneta é a solução ideal para ele. E ele está procurando alguém que aplique, ou algum médico, ou até o doutor. Aí pode aparecer nas pesquisas que ele faz, até o doutor João. Vender para esse cliente é bem mais fácil, não é mesmo? Porque o nível de consciência que ele já passou aqui, os níveis de consciência que ele já passou, ele já sabe que ele quer a caneta emagrecedora. Então, fazer um anúncio para esse cliente aqui é bem mais fácil do que fazer anúncio para esses outros clientes. Só que tem um porém, presta muita atenção. Reparem que toda a agência de marketing vai propor para vocês um contrato de no mínimo de 3 a 6 meses. E se vocês quebrarem esse contrato, tem multa. É o contrato de fidelidade ali. Por quê? A maioria das agências vão anunciar para esse público aqui, ó, o público mais quente. Ele está mais ciente, ele já está desejando a caneta. Então, ali no primeiro mês, no segundo mês, você vai conseguir clientes. Os clientes já estão procurando essa solução. Só que ao decorrer dos meses, pensa bem aqui comigo. Esses clientes aqui, ó, vão estar mais escassos. Por quê? Porque você já, ó, não é só você que está anunciando, várias pessoas vão anunciar para esse tipo de cliente aqui. Então esse cliente vai ficar mais escasso. E é aí que entra a questão do lead desqualificado. Porque se você fizer um anúncio procurando esse tipo de cliente aqui, tá o mais ciente, já que é a caneta. Só que um cliente aqui, ó, esse cliente aqui que está ciente do problema, achou interessante. Só que ele não tem o nível assim de entendimento para já querer fechar. Então ele vai fazer uma pergunta, aí você vai responder, o atendente vai responder, ele vai sumir, ou só vai clicar, isso aqui, clica no anúncio, só que a correria do dia a dia, ele não tá ligando para isso, clicou no anúncio, nem vai responder. Então esse é o problema do lead desqualificado. Então como que a gente faz agora, como que a gente trabalha aqui na agência para resolver esse problema do lead desqualificado? Vamos voltar aqui. Eu vou mostrar para vocês agora a jornada de compra da caneta emagrecedora. Isso aqui é só um exemplo. É claro que a gente tem que fazer um estudo da sua empresa, do seu consultório, fazer um estudo dos seus clientes, fazer um estudo do que você quer vender. Tudo isso eu sei que a gente tem que fazer, a gente faz. Aqui é só um exemplo para vocês entenderem melhor. Vamos lá? Então, eu percebi ali nos seus anúncios que ele não está estruturado para que os seus vídeos eles tenham mais atenção. Por quê? A estrutura que a gente utiliza aqui é a estrutura AIDA, do roteiro do seu vídeo. AIDA é a da sigla que significa atenção, interesse, desejo e ação. Logo ali nos 3 primeiros segundos, você tem que ter um gancho. Um gancho é uma frase de impacto que vai prender o seu cliente. E aí no decorrer, o próximo passo de interesse, você vai gerar um interesse no assunto
vai criar um desejo e no final você vai pedir para ele te seguir ou para entrar em contato com você, dependendo do nível de consciência do seu cliente. Então eu vi ali que os seus vídeos têm um conteúdo bom, mas se ficar estruturado nesse roteiro da estrutura chamada AIDA, você vai ver que a taxa de visualização vai aumentar. Então, para tudo tem uma estratégia na internet. Não é só gravar o conteúdo. A gente estrutura esse roteiro para você gravar aí também. Para você entender melhor sobre esses níveis de consciência e como que a gente vai trabalhar, eu vou dar um exemplo aqui de conteúdo que a gente pode gravar aqui. Vamos lá. Cliente inconsciente, a gente tem que fazer que a pessoa perceba que algo não está bem. Então, o tipo de conteúdo que a gente vai criar é um conteúdo sobre os sintomas silenciosos que o corpo dá quando está fora de equilíbrio. Aí a gente vai falar sobre o cansaço, o sono ruim, a falta de energia, etc. Esse é um conteúdo de um vídeo que a gente pode criar. A gente pode também falar de histórias reais, de paciente que sentia estresse ou vivia sonolento. Eu até vi um vídeo é que eu não vou lembrar o conteúdo. Vocês gravaram um vídeo sobre a insônia, alguma coisa, algo desse tipo. A gente pode alterar o roteiro e pode utilizar ele também. Mitos comuns sobre a saúde, etc. Não é normal sentir cansaço todo dia. Então, esse é um exemplo de 3 conteúdos. Só que nesses vídeos a gente não vai chamar eles para agendar. A gente só vai ajudar eles, dar dicas, mostrar o que está de errado com eles e como eles podem melhorar. Por que a gente não vai, digamos que, vender aqui ou tentar agendamento? Porque todo mundo que assiste esse vídeo, lá no Meta Ads, que é o gerenciador de anúncios, podemos gerar público das pessoas que assistem esses vídeos. Então, a gente não vai vender agora. Por quê? Porque ele não está preparado o Joãozinho não está preparado para comprar. Então, a gente vai anunciar para essas pessoas, as pessoas vão interagir com o vídeo, vão assistir, vão ir aumentando o nível de consciência. Aí, quando elas passarem por... A gente chama de funil. Por esse funil aqui, é nessa parte aqui, quando ele estiver mais ciente, que a gente vai vender para eles. Mas vamos continuar aqui. Conteúdo para quem está ciente do problema. A gente vai fazer a pessoa reconhecer que ela tem um problema e que ela precisa mudar. Então, vamos lá. Ideia de conteúdo aqui. Consequências da inércia. O que acontece quando a pessoa ignora o ganho de peso e colesterol alto. Mais depoimentos. E checklist 5 sinais do metabolismo está pedindo socorro. Não vamos vender para Joãozinho aqui ainda. Está consciente da solução. Existem inúmeras alternativas. Então vamos comparar aqui. Dieta, academia, remédios, a caneta, os prós e contras. Nossa, é um conteúdo exemplar. E explicar como a caneta age no corpo. Até pode mostrar É que dependendo Vocês têm que seguir algumas regras. É que nem psicólogo. Mas a gente pode conversar sobre isso. Sem problema nenhum. E ver qual que é a melhor maneira que a gente pode abordar isso. Olha só. Aqui a gente já começa a querer vender. Ó. Aqui, ele vai ter... Todo cliente, ele vai ter alguma objeção sobre o que a gente oferece. Será que é seguro? Será que eu não vou engordar de novo novamente? Será que eu vou ter algum efeito colateral? Então a gente faz conteúdo para trabalhar essas objeções. Vocês estão percebendo que vai ficar bem mais fácil para quem for atender no WhatsApp ou entrar em contato com essas pessoas, porque todas as dúvidas e as objeções já vão ter sido sanadas antes do cliente entrar em contato no WhatsApp. Então, o cliente que ele vai entrar em contato no WhatsApp ou você vai fazer ligação, ele já vai estar querendo adquirir esse serviço, produto ou serviço. E aqui, quando o cliente está mais ciente, a gente chama direto para ação. Ou seja, agende a sua avaliação, aprenda com o protocolo X, a gente mostra algumas provas sociais, claro, dependendo do que a gente pode anunciar, dependendo do conselho de vocês aí, de medicina aí. Então a gente tem que combinar tudo certinho. Agora me diz, não fica bem mais fácil atender o cliente que já passou por todos esses níveis aqui e está mais ciente, ele está mais consciente para a compra, do que a gente só anunciar para isso aqui e depois ver muita gente desqualificada, você tem que atender. Imagina a atendente recebendo 30, 40 pessoas entrando em contato e ela ter que explicar sobre a caneta, é muito complicado. Então, o jeito que a gente trabalha aqui é seguindo a estrutura do Eugênio Schwartz, sobre os níveis de consciência. Então, imagine você, depois de oferecer todo esse conteúdo para os seus leads, seus futuros clientes. Claro que você vai ganhar reconhecimento. Nossa, esse cara, o Dr. João, é um especialista. Eu vou agendar com ele porque ele sabe do que está falando. Ele me tirou todas as dúvidas.
Você vai ganhar autoridade, ele realmente sabe o que fala. E confiança. As pessoas compram de quem confiam. Aqui é bem assim. Se a pessoa já está te vendo nos vídeos, ela vai ganhando uma certa familiaridade. E quando ela estiver pronta para comprar, estiver pronta para agendar, quem que ela vai procurar? É o doutor que ela nunca viu ou o doutor João Ricardo Buona, que está ali no Instagram direto ali, mostrando conteúdo, dando dicas, elevando aí o nível de consciência dessas pessoas. Então, foi um rápido aqui, uma rápida análise falando sobre o lead desqualificado e também sobre a nossa proposta de trabalho. Então, se tiver mais interesse, vamos continuar essa conversa aí no WhatsApp e vamos marcar uma reunião, que aí eu faço uma explicação melhor, tá bom? Obrigado pela atenção e por ter assistido até aqui.